Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. Olá pessoal, bem-vindos ao Arena Séries. E atendendo a pedidos, hoje nós vamos falar sobre a teoria do dragão de 3 cabeças de Game of Thrones. Teve muita gente aí que pediu no nosso outro vídeo do Game of Thrones, né, que a gente estava falando sobre a 7ª temporada, ficou falando, mas e se tiver esse dragão de gelo? E a teoria do dragão de 3 cabeças? Como é que fica? Como é que não fica? O que é, o que não é? Então a gente vai cruzar um pouco essas teorias aí que estão rolando pela internet e lá no final a gente vai ver, vale ou não vale a pena? Vai dar certo ou não vai dar certo? Fica aí que depois da vinheta a gente volta. Então, Marcelo, o que é a teoria do dragão de 3 cabeças de Game of Thrones? Então, tem uma teoria aí que o mestre Aemon falou, né? Aquele da muralha, da muralha, o velhinho que já morreu e tal, que ele falou que para conquistar Westeros precisa de 3 cabeças de um dragão, né? Basicamente 3 Targaryens, né? E isso surgiu primeiro por causa do símbolo, né, dos Targaryens. O símbolo dos Targaryens, que são 3 cabeças, né, de dragão, né? E porque foram os Targaryens que saíram de Valíria, né? Eles saíram porque eles sabiam que aconteceu uma grande tragédia lá, e por isso que só eles saíram, que lá todo mundo dominava os dragões, e eles conquistaram Westeros. Então o Aegon saiu com as 2 mulheres deles, a Rhaenys e a Visenya, então ele criou esse símbolo, já que eles eram a família dos dragões, um dragão de 3 cabeças, que são os 3 ali, os 3 ali. Então chegaram, conquistaram Westeros e isso aí todo mundo já sabe, né? E criou-se o mito que para governar o Westeros precisariam de 3 cabeças de dragão. Então, nós temos 3 dragões, certo? Sim. Né? O que faltam são as pessoas que vão montá-los, né? Quem são as 3 cabeças do dragão? Então, pra gente, antes de falar quem são as 3 cabeças, nós temos que entender como funcionam. Sim. Como funciona pra você ser uma cabeça. Os pré-requisitos disso. Primeiro, que diz que somente uma pessoa doma um dragão. Só ela pode montar um dragão. Isso. E na vida inteira de um dragão, ele só deixa ser montado uma vez, mesmo que a pessoa morra. Já temos aí, tipo, a Daenerys, né, que montou um dragão. Então teremos o Drogo, no caso. Montou o Drogo. Temos o Viserion e o Rhaegon sobrando. Então, quem seriam essas 2 outras pessoas para montar esses dragões, né? Outra coisa é que você precisa de sangue valeriano, que no caso, a única família que sobrou de Valíria são os Targaryens, na teoria, né? Isso, lá em Valíria, várias famílias tinham dragões e tal, né? Mas como só sobrou os Targaryen, então diz a lenda que tem que ser um Targaryen para você... Ou um descendente dele. Para você ser uma das cabeças dos dragões. Mas o George R.R. Martin diz numa entrevista que não necessariamente precisa ser um Targaryen. Ele tem que ter uma ligação com os dragões. Sim. Né? Então, tendo isso como base, temos 3 favoritos, né? Um que a gente já falou, a Daenerys, e temos outras 2 pessoas favoritas para ser as cabeças complementares. Que o primeiro é o Tyrion, né? Para quem não sabe, tem uma teoria forte aí que ele é filho do Rei Louco. Isso, que ele não seria um Lannister, ele seria um Targaryen, irmão da Daenerys, né? Essa teoria é bem mais longa, a gente vai dar uma resumida aqui rapidinho, que basicamente o Rei Louco dormiu com a Joanna, que era a mulher do Tywin, e acabou nascendo, né, o Tyrion. Que no livro tem coisas mais fortes que representam isso. Muito mais fortes. Porque no livro o Tyrion é descrito com um cabelo loiro branco, enquanto os Lannisters têm o cabelo dourado. Dourado. E branco que vai muito próximo de quem? Dos Targaryen. O Rei Louco, ele tinha problemas, ele tinha dificuldade em ter filhos, né? Então, dizem que o fato do Tyrion ser anão seria uma demonstração de quanto que era difícil para ele ter filho. Porque ele acabou tendo um filho Ele deficiente. chegou a ter alguns filhos que morreram, né? Por alguma deformação, né? Que tinha alguma coisa. E, né, ele ser anão seria mais uma prova disso. Mas por que todos os filhos que ele tem com a mulher dele teria nascido defeituoso? Por que o Tyrion se salvou? Porque a mulher seria outra, né? No caso seria a Joanna. E mesmo se ele não for um Targaryen, ele tem todas as ligações que ele já disse com os dragões, né? Quando ele era pequeno, ele sempre sonhava em ter um dragão. Tem um dragão, pediu pro pai. Toda a história dele, tanto em livros como em série, faz menção a dragões. Tipo, e de uma maneira bem forte mesmo. Ele fala que sonhava. E também tem a questão que o Tyrion, quando ele encontrou os dragões da Daenerys, eles foram amigáveis com ele ali, né? Isso não é comum, isso não tinha acontecido. Alguma coisa com o dragão eles têm. Sim, eu acho difícil eles terem colocado isso na série e nos livros,
Sabe, sim, tem um porquê. Porque é muito forte isso daí. E a outra cabeça seria Jon Snow. Sim, que comprovadamente é um Targaryen. E além disso, também tem a profecia do Azor Ahai, que muita gente acredita que o Jon Snow vai ser o Azor Ahai, né? Quem é o Azor Ahai? O Azor Ahai é o cara que vai trazer a paz para o Westeros. Vai salvar, não necessariamente ele vai ser rei. E isso casa bem com a teoria do dragão de 3 cabeças. Porque ele pode também ser uma das cabeças, que faz todo sentido, né? E ele ser, digamos, aquele que vai cumprir o objetivo dele, que é salvar o Westeros da grande noite. E outro ponto que prova que o Jon Snow é o Azor Ahai é que diz que o cara que vai ser o Azor Ahai, ele tem que ter nascido, ou no caso, renascido, de algo que tenha fumaça, sal, e ele esteja sob uma estrela vermelha. Né? Jon Snow, quando ele morreu, no livro diz que a cada facada que ele estava tomando ali, estava saindo fumaça dos ferimentos dele. Então, temos a fumaça aí. As pessoas, né, os amigos deles, estavam chorando enquanto... Né, tem na descrição do livro que realmente lágrimas caíam, sabe? Lágrimas, salgado, né? Sim. Então, temos o sal. Mais o segundo elemento. E aí a estrela vermelha, que muita gente que fala, mas será que tinha um cometa, alguma coisa? Não. Porque tem um cara que estava lá, o tal do Sir Patrick... Você vai lembrar dele por ele sendo pego e sendo usado como tacape pelo gigante? Exatamente, né? E o símbolo da casa dele é uma estrela azul. E a hora que ele vira um tacape? Maceta ele, cai sangue na estrela azul e vira uma estrela vermelha. Então temos todos os elementos aí que comprovam que ele vai ser o Azor Ahai. E dessa maneira juntaria as duas grandes profecias, né? Azor Ahai e Dragão de 3 Cabeças, elas se completariam e não precisariam... enquanto tem 3 dragões lá, tem o Azor Ahai aqui. Sim, fazer várias histórias, tipo, paralelas, que não é o caminho que a série tem tomado desde a sexta. Ela tá juntando tudo. E outro ponto que une as três possíveis cabeças aí, é que dizem que a pessoa, para ser uma cabeça do dragão, ele tem que ter a ligação de sangue e fogo. Sim. E todos os 3 nasceram e perderam a mãe. Sim, então tem o sangue. Tem o sangue nas mãos aí. Tá, mas como isso se encaixa nesta teoria do dragão de gelo também? Como elas se unem? Então, nós temos duas possibilidades. Uma, do dragão de gelo sair da muralha de gelo, né? E a outra, dela ser da morte do Viserion, um dos dragões da Daenerys, que ele seja ressuscitado pelo vagante branco lá. Se ele for sair da muralha, nós precisamos que a muralha seja destruída. Sim, que ele seja despertado. Que ele seja despertado para ele, né? Destruir a muralha. Ou a muralha vai ser destruída fisicamente. Que é uma parada mágica, eu acho difícil. Eu acho difícil também. E até o momento não foi mostrado nada capaz de destruir aquela muralha, seja gigante, seja o que for. Tem daí aquela teoria que diz que tem um berrante que, se for tocado, pode destruir a muralha e trazer o dragão. Ela é citada nos livros, né? Ela é até comentada na série, mas por cima, né? Sim, por cima. E que diz que vai acordar o dragão de gelo e ele vai destruir a muralha e sair e botar pra... E quem diz que tem esse berrante, que é possível de fazer isso, que é um berrantezão grandão, é o Victarion Greyjoy. É um cara que não aparece na série. Que não aparece na série. E a série, pelo que a gente tá vendo, ela tá cortando personagens que são só citados, mas não são cruciais pra história. Por exemplo, a Lady Stoneheart, né? A mãe do Stark ali, que foi morta, que ela ia voltar pra vingar. E quem que voltou pra vingar na série ali? A Arya mesmo. Então não precisava ter mais um personagem, né? Eles estão cortando ali, fazendo bem, né? Porque senão você vai colocar muito personagem que vai só dar volta e não vai resolver, né? Outra maneira daí que poderia é que, já que não vai ter o Victarion, se for o berrante, eles vão ter que jogar berrante na mão de qualquer um. Então qualquer pessoa vai aparecer ali com o berrante e salvar o dia, ou salvar a série, né? Mas apesar, pensando agora, tem um cara que tem um berrante nessa série, né? Um gordinho. Tem o Sam, né? O Sam, ele tem um berrantezinho ali que passa desapercebido. Ele fala que tá quebrado, que não dá pra não tocar funciona. E tal. De repente... Tá, mas ele foi se estudar, né? Ele tipo... Então, é outra parada. Ele foi escolhido pelo mestre Aemon pra ser o novo mestre da parada. Então, olha, ele... olha só, pois o cara tem um ele tem uma espada valeriana, ele é descendente de guerreiro, ele matou um White Walker. Ninguém bota fé nele, né? Ninguém bota fé. Putz, cara, quer ver que esse cara é o verdadeiro Azor Ahai?
O Samuel Tarly Azor Ahai. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. O verdadeiro Azor Ahai. Porque, cara, ele vai ter uma importância no final dessa até agora ele tá lá, tipo, ele vai ter. Isso eu tenho certeza. Aguarde. Aguarde. Na minha opinião, acho que na nossa opinião, né? Faz muito mais sentido essa teoria de que vai morrer o Viserion e depois ele vai ser revivido, né? Como um dragão de gelo. Tem gente até que falou que, ia matar o Drogo, porque o Drogo que é o dragão, maior, não sei tal, o quê. Mas... Só que daí se ele fosse, tipo, a Daenerys já monta ele. Daí se ele fosse revivido, não ia... Ela teria que montar outro pra ir lá, né? Ia ficar meio complicado. E outra coisa também que eu esqueci de falar, que se tiver um dragão de gelo da muralha, vão ser 4 dragões. Sim. Aí, tipo, se ele é um dragão tão foda, de ponto de destruir a muralha, daí ele vai ser morto? Sim, e ele vai ser um dragão mágico, porque ele tava lá e é imortal. E se ele não morrer, ele vai ter que matar algum dos outros. Vai ter que matar, porque eles vão ser 3 dragões. A Daenerys, que é a mãe dos dragões, não vai ser a mãe de todos os dragões, sabe? Fica um pouco estranho. Resumindo, ele complica uma coisa que a gente vê que é bem claro. Tem os 3 dragões e 3 pessoas, 3 pra dominar, né? Então, isso que vai acontecer. Isso que a gente acredita que vai acontecer. Então... A teoria é que eles vão lá salvar o Jon Snow, que tá tentando capturar um White Walker, pra provar pra todo mundo. Que vai dar ruim. Que vai dar ruim, né? O que é óbvio, né? Que vai dar ruim. A Daenerys vai lá ajudar ele e... Vai perder um dragão. Os White Walkers vão lá reviver ele e daí vai começar a treta. E quem vai salvar o dia? Aí, exatamente. Que aí eu acho que vai estar aquela rolando. Teve gente que perguntou, mas como é que vão matar um dragão de gelo? Se ele vai ser foda, não sei o quê. Aí que tá. Ele não precisa ser morto. Sim, e não deve ser morto. Não deve ser morto. Porque a hora que tiver fechando o pau ali mesmo pra valer, vai surgir Bran Stark. Sim, e vai largar o dragão. Vai dominar ele pra quê? Pra ele montar? Não, pro Jon Snow montar. Basicamente vai estar ali o Rei da Noite em cima, não sei se em cima ou dominando mesmo, né? Mandando ele ali, né? De repente não precisa estar montado mesmo. Eu também acho que não. Aí Bran vai falar, não, agora você não vai estar mais, porque agora eu serei o dragão. Sim. Diz, né? O cara diz que ele vai voar, né? Então ele não precisa estar em cima também, né? Ele pode estar só a mente dele lá. E enquanto isso, o irmãozinho dele, Jon Snow, vai estar em cima, Daenerys em outro e Tyrion em outro. E os 3 vão estar lá para dominar o Westeros. E daí eles vão fazer o quê? Eles vão salvar o Westeros, vão dominar ela sendo o rei. A Daenerys finalmente vai ser a rainha de tudo e tudo mais. Jon Snow sendo Azor Ahai. Azor Ahai, ele não precisa ser o rei de tudo. Se não for o Sam. Se não for o sangue aparecer no final, ok? O Tyrion vai ter o reconhecimento dele, vai se livrar de tudo, vai se livrar do karma do pai, que não é pai. Cara, teremos um final feliz. Não sei a que ponto teremos esse final feliz. Game of Thrones não tem uma cara de que vai ter final feliz. Pois é. E essa teoria que a gente acha do Bran dominando o dragão de gelo pro Jon Snow, a gente acredita mais nela, porque se o dragão de gelo sair da muralha de gelo, o Game of Thrones vai ter que apresentar mecânicas diferentes para um dragão imortal, um dragão mais mágico. Surgir do nada, nem que seja um cara com o berrante. Do nada, e o berrante também, e personagens que tem o berrante não apareceram até agora, entendeu? E não é a cara de Game of Thrones. Game of Thrones sempre mostrou, toda vez que ele usa uma mecânica para fazer uma mudança forte, ele apresenta essa mecânica antes. Por exemplo, quando Jon Snow morreu e reviveu. Sim. Ele foi o primeiro cara que reviveu ali? Não, já tinha sido mostrado. A mecânica de reviver, por que funcionava, já tinha sido mostrado. Aí a parada de wargar, por exemplo, um dragão, né? Sim. Começou com o Bran wargando lá um passarinho. Depois um lobo, depois uma pessoa menos inteligente, entendeu? Então, se acontecer com o dragão, a gente não vai achar estranho, né? Falar, pô, é uma evolução daquilo que a gente já viu. Outra coisa que também aconteceu de uma versão menor, mas pode acontecer, é a viagem no tempo. O Bran volta e modifica lá o passado, o caso do Hodor lá, né? E é possível que ele volte no passado e seja ele o construtor. Bran, o construtor, sabe? Que montou que fez a muralha de gelo, entendeu? Se isso acontecer, ninguém vai estranhar. Não vai estranhar, porque já foi mostrado isso daí, entendeu? Então, eu acho muito difícil o Game of Thrones começar a colocar muitas mecânicas novas em uma temporada, principalmente numa temporada que não tem a assinatura do R.R. Martin, que todo mundo vai questionar quando eu começar a fazer essas alterações. Muita gente aí criticou, essa parada é muito fanfic, não sei o que e tal. Não deixa de ser, não é o Martin, né, que tá escrevendo, então não deixa de ser um fanfic, né? Não deixa de ser um fanfic, mas eles não vão
exagerar, né? Então por isso que essa teoria dos 3 dragões que a gente comentou faz mais sentido. O que você acha dessa teoria? Você concorda ou não concorda? Por que concorda? Por que não concorda? Não precisa xingar a gente, porque é só uma teoria. Tem muita gente que fica nervosinho, né? Fica aí, essa bosta, não sei o quê. E se você quiser saber de outra teoria, coloca aí que a gente faz pra vocês. Exatamente. E se você quiser conhecer mais sobre o canal Arena Nerd, vão aparecer 2 vídeos aqui no final. Eu convido você a clicar em um deles. A gente fala de filmes, além de outras séries aí também, HQ e tal. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com mais um Arena Séries. Valeu!